Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no 5º domingo do tempo comum e a temática hoje que nos traz a igreja por meio da palavra de Deus, a palavra da revelação é vocação, chamado, a grande graça de nós como filhos e filhas batizados, ungidos, cheios do Espírito Santo, podermos responder de modo generoso aquele que nos enche de tantos favores, que é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Santificador. É assim que a primeira leitura retirada do livro de Isaías. E exatamente nesta situação com os anjos, os serafins, com toda uma situação realmente da revelação da glória divina, Isaías se depara com muito medo da sua realidade. E ele vai dizer: sou apenas um homem de lábios impuros. Então, diante da grandeza e da glória de Deus, Isaías reconhece a sua verdade. Ele vê a verdade, a manifestação de Deus, e é capaz, diante disso, também olhar para si e ver realmente quem ele é diante do brilho da glória de Deus. Ele se vê um homem de lábios impuros, um homem pecador. Um anjo vai pegar, então, a gente vê uma brasa do altar, e aqui o altar é o local do sacrifício, é o local onde Deus recolhe as oferendas, é um lugar santo, o lugar mais santo no templo, e ali do altar da santidade, da graça de Deus, um serafim toca o lábio com uma brasa de Isaías, com uma brasa ardente, e então o anjo vai dizer: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Exatamente aqui nessa experiência da graça de Deus, deste toque daquele que somente pode perdoar, Deus, os nossos pecados. Não foi o anjo, mas Deus que perdoa o pecado. A brasa veio do altar para indicar que é graça divina. É que Isaías pode então ouvir o clamor do coração de Deus, pode escutar o apelo do coração de Deus. E o Senhor Todo-Poderoso vai dizer: quem enviarei? Quem irá por nós? Então Isaías, com o lábio purificado, com o coração puro de todo pecado, pode dizer: aqui estou, eu irei. Este chamado da vocação de Isaías nos coloca também diante do chamado de um Deus que espera, que faz o apelo para que mais e mais homens e mulheres possam se comprometer com o anúncio da evangelização. Como o Senhor enviou os 72, os 12, os 72, e aí, ao longo de toda a história da igreja, vem enviando homens e mulheres para anunciar a salvação, a boa nova, o perdão dos pecados. Anunciar sua palavra, serem profetas, anunciando não a própria, mas a palavra de Deus. Então, no Evangelho hoje, retirado de Lucas capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, e este Evangelho, este trecho do Evangelho de São Lucas é muito importante porque aqui nós encontramos toda a dimensão espiritual do carisma mar adentro. E exatamente aqui nós temos esta palavra reveladora que nos diz sobre nós mesmos, nossa vocação e o nosso chamado na igreja, como comunidade a partir deste carisma. Nós conhecemos bem essa história da pesca milagrosa e da chamada de Pedro pelo Senhor e também dos seus companheiros pescadores. Um grande detalhe aqui é que, assim como nós começamos o Evangelho de Isaías, aqui também se faz um relato de quem é Deus, Jesus. Jesus estava na margem do lago, uma multidão apertava-se para poder ouvir a palavra de Deus. Então, de modo maravilhoso, o Senhor é aquele que falando, era o próprio Deus falando, não mais um profeta. O Senhor levava as pessoas à experiência do amor do Pai, não apenas pelas palavras, mas também pela sua atitude, o seu comportamento, os sinais e os milagres que realizou. Mas, enfim, nós sabemos que Pedro passou a noite inteira pescando e o Senhor pede para que Pedro possa avançar mar adentro, lançar as redes. E então Pedro obedece. Diante da grande experiência da pesca milagrosa, o que acontece com Pedro? Diante da manifestação e do assombro
da revelação diante da qual Pedro se encontra e também seus companheiros, vendo que Jesus não era apenas um mestre, um comandante, alguém que dava uma ordem, mas ele é alguém muito mais especial que eles poderiam saber. E ali há uma revelação, como Isaías também teve uma revelação. Pedro não abraça Jesus cheio de alegria por causa dos peixes. Meu Deus, quanto peixe! Agora vamos ter muito dinheiro para gastar e vamos ficar um tempo sem pescar. Não, temos Jesus agora, não vai ser mais difícil pescar. Também não. Pedro não olha para si. Pedro, diante da manifestação da glória e da graça de Jesus, pelo poder de Jesus, ele, olhando para Jesus, reconhece quem é Jesus e, ao mesmo tempo, reconhece quem ele é. A semelhança do chamado de Isaías para ser profeta. E o que acontece? Pedro cai de joelhos e diz para o Senhor: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É aqui que o Senhor, como também chamou Isaías, na primeira leitura nós vimos, vai chamar Pedro e vai dizer: tu serás pescador de homens. E diante deste chamado, como Isaías foi chamado, e aqui ambos para anunciar a palavra de Deus, Pedro larga com seus companheiros todas as coisas e segue o chamado. Queridos irmãos e irmãs, hoje estas palavras trazem-nos esta reflexão. O Senhor está me chamando. Como tenho respondido ao seu chamado de anunciar a boa nova, falar do seu amor, anunciar a salvação? Como eu tenho vivido diante do meu Deus e meu Senhor, diante de toda a sua divindade? Vivo como filho diante de um Pai amoroso? Vivo diante de Jesus, meu Senhor, como um servo amado, próximo, um amigo, porque conhece o seu coração? Sou realmente para o mundo templo, e manifesta essa graça de ser templo do Espírito Santo pela ação e presença do Espírito Santo, que me concede dons e frutos para que eu possa evangelizar? Então todos nós temos esse chamado, não é opcional para um e outro. E ninguém melhor do que São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, para nos falar desta realidade. São Paulo vai dizer que ele anunciava aos irmãos de Coríntios o Evangelho que ele recebeu de Deus. Sim, este Evangelho, diante deste anúncio, por meio do qual o Evangelho, a Boa Nova, as pessoas eram salvas. Aqui, quando São Paulo vai falar do Evangelho, ele vai trazer uma realidade também muito grande de Deus, que é a graça de Deus, o perdão de Deus. E é exatamente isto, a redenção, o perdão dos pecados. Aqui não há mais um convite apenas à conversão, mas o perdão dado àqueles que se convertem. Paulo faz a experiência da graça de Deus. Ele vai dizer mais adiante: Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Isso aqui também para nós é um alerta, que a graça de Deus, o batismo que recebemos, a unção, a bênção de Deus contínua em nossas vidas, sobretudo pelos sacramentos da Eucaristia e reconciliação, que não seja uma graça estéril, mas nos fortaleça e capacite para que, como Paulo, possamos anunciar a boa notícia e as pessoas terem e permanecerem numa relação contínua com Deus, numa forma de responder à generosidade de Deus, senão sendo generoso também no chamado que Ele nos faz. Porque assim como Isaías anunciou a palavra de Deus, assim como o Senhor enviou Pedro e os seus companheiros e tem enviado homens e mulheres ao longo de toda a história, hoje, neste dia, o Senhor também te chama a anunciar. E este anúncio começa, sobretudo, dizendo sobre a graça que o Senhor tem realizado em sua vida. Não precisa fazer curso, apenas falar com aquilo que há no seu coração, a sua experiência desse Deus tão amoroso que perdoou os seus pecados, que revelou a você o seu grande amor. Ainda em Coríntios, nós temos a grande realidade de entendermos que Paulo, que foi um grande anunciador e se tornou um grande pregador, um grande apóstolo, Paulo vai nos dizer que ele transmitiu aquilo mesmo que ele recebeu. Assim nós falamos da graça experimentada. Nós não precisamos falar do curso. Não, Paulo não diz assim: eu vos transmito aquilo que eu aprendi no curso. Paulo não diz isto. Paulo diz:
eu vos transmito aquilo que eu mesmo tinha recebido. Esse é alguém que possa dizer, não, eu sou um pecador, Deus nunca contaria comigo, mesmo sendo batizado. Não, eu já estou velho, mas eu estou novo. Não há desculpas. A brasa tirada do altar purificou os lábios de Isaías, o Senhor o perdoou. Pedro reconhece o seu pecado e diz, afasta-te, e Jesus diz ao contrário, te quero perto de mim. Ali também existe a graça da transformação do coração de Pedro para ser pescador de homens. E aqui São Paulo vai dizer, eu não merecia, porque eu fui um perseguidor da igreja, mas Deus me escolheu, Ele me perdoou. E podemos então entender, como Paulo diz, tudo é graça. E assim como eu experimentei esta graça, quero também dar a oportunidade que todas as pessoas experimentem, para que todos possam ir mar adentro. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.